Bom dia, bom dia. Minha gente. Bom dia, boa tarde, boa noite. Minha gente, como engano já vossa os. Oh, gente na bem. Vou contando, vou ter paciência, vou contando se contra som na sair direito, se vão não ouvir direito. Vai que havia ser uma de semana passada, onde a gente vinha criticar como o volume estava muito baixo. Se conta vão não ouvir direito e vão botar sinal, nem que dá ok, só de dedo, se faz favor. Gente que não ouvindo ali com já. Sandira Cabral, bom, por favor. Bom, por favor, gente que está no momento, se só na sair direito e vão dar um sinal, vou falar só na sair direito. Quando acabei de fazer uma coisa, vou na receber só um bocadinho mais. Bom, quando eu venho com essa parte boa música aqui de costume, música de house, não que tenho de ver para quem quer cantar, não sei que como um bocadinho de raiva ainda. Um bocadinho de raiva tem ainda um bocadinho, mas quando eu para quem quer cantar, não aproveita a mensagem de música. Botem paciência, bom, não consa, que é habitual, não dá põe música para poder desmanchar o corpo, você já assim como, você sábado, o corpo ainda está um bocadinho murchado. O patingelo, oi, o patingelo. O patiago, oi, o patiago, luz que tem. O patinho caminho passa, o patinho caminho vai descansa, estrada que tem. O patinho caminho, oi, o patinho estrada, oi, e a floresce. O danha direito, oi. Odanya justiça, oi, odanya sossego, odanya direito com tempo, odanya respeito, oi, está na minha terra, odanya fluição, família Guiné, Allah Akbar, em nome do Pai Santo, legirando que nunca sabe, para quem que não pensa mais quando ele liberente se cabeça. Garasa kumona jijisingo alinu lio sabio alinu ne nano vida kumona mitisingo page alinu li asuma Deus que nanya terra ite kuna brinca com gentes magana tarda cada quem na presta conta. Nanya terra que na brinca com paciência de gentes, mas na tigaria oh, até que na paga sequinho. Papaga ainda que tu tem aquilo que não mantenha. Tanto tempo que não viremos para vou tirando ne canseira. Mas olha como se não capui no mundo que na safa. Tanto tempo que não vera mago se não cafia voz. Se não fala como não opera, não vi morrer antes de tempo. Volanta
me timão, tudo, bolata não me timão, bolata não me timão, docio. Filho de Guiné, cocita não deita, não me timão, bolata não me timão, boca, olho, nariz, olhos, bolata, siga assim me peta. Filho de Guiné, se não na beira. A nostro fina chigana nos, ora no lati na cama. Non è tunga cama amore, scola canabim temparelli, puro era fica, e canabim pure salva. Teragnani disla, tera corona giora, disla kila nunca no cana oja. Anda kik no la tera, pai mi kumpul, no mi fala iri nos. Filho de Guiné, caburo, filho de Guiné, misti paz. Diritas cucuas, prindade, que leca tem igual no mundo. Que no lanta, si casi no cana para chora. Que no lanta, si casi no cana para sufrir. Dites cana para chora, si no na para vaya disna. Dites cana para sufrir, si no na para vaya disna. Dites cana para burguño mezquiña. Disna, gente confunde informação que nunca te ajuda, não tapa vergonha. Quiredio, cacola de terra. Quiredio, esse cacola de hermoso. Gente, tu não pata, era a vida empata. Colegas, tu não pata. Quiredio, bobinho dano, cabeça da vida empata, não da vida empata. Na Guiné-Bissau, África. Ok. Bom dia, boa tarde, boa noite, mais uma vez. A hoje sábado que é habitual já, ao longo de Gana falar anos e meses, ok, me perdi já que conta. A hoje assunto de tio, ora aqui assunto do Guiné, você vê a mim, vou contar com a minha linha de frente. A hoje não é coisa tão simples, não coisa sobre perseguição a Aristides Gomes. E bom notar quando há tempo, um bocadinho para não lembrar. Se vou lembrar como a boa loucura de primeiras promessas que faço, vou lembrar um áudio que vaza, de que chama Aristides, e chama Aristides de bandido. Não fazia só bolsa para perceber, para barrocar um bocadinho na tempo, de que chama Aristides como Aristides para meter na calabuça, Aristides de bandido. É cama estava já feito para Aristides há muito tempo. E um gota de água que transbordar o copo, mas que está falando, um gota de água que mandei Dharma, copo Dharma. Água d'arma, é coisa de Aristides. É perseguição e cadeaos. Não vai só para parte. Esses nunca cana contente para ver 2 toneladas de droga que ela tio. 2 toneladas de droga tio demais. Que ela é coisa assim. Eles têm essa cabeça em prêmio. Que é que não faz? É tem que mostrar quem que prejudicar que isso é tráfico. É perseguição tudo que não faz. Para tentar arrastar Aristides uma cabra para tirar na sede das Nações Unidas. E para mostrar gente lá, ser chefe que é Al Capones, para mostrar eles como boia ali que alguém que apanha droga, ali não conseguir ter ou não matá-lo ou não prender. Para mim justificar, ser perra que tem de ser gajofadia, de que ser bandidasco do costume. Não vai para parte. Aristides e primeiro-ministro. Depois de Aristides, se você nota quem quer perseguir, nem cenas, nem governo que cai. Quer bater, e como é que cai, quer bater, que é do golpe. E que a Ruth Monteiro logo. Que função para Ruth Monteiro na altura de que é mansa de droga. E que era ministra de Justiça. Depois de entrar, quem quer fazer mais de seguida? Quando é que não tirei diretores? Primeiro quem quer tirar diretor da Polícia Judiciária. Boca nota como, e houve muita coincidência. Eles tudo que é mansa de que droga.
se pudendo nheme que gente tudo. Boja mana que fazer ruti, vida negra. Boja tudo que ela na Bissau. Então se arrestir si próprio, ela arrestir dentro dela. Se si vai cometer um crime, Buta acha que dado golpe, o fica ainda dentro do casa. Tô com gente tá angodo não. Bangodo suma menino, para sair de lá, para vai passear nas Nações Unidas. Boca acha como kinga kabibi, o kata do tema. Arrestir que tiver tem nenhum tipo de mal na Guiné. Gente místico colecar arrestires, não nome, não vai para buscar passar o da gente, que arrestires faz para Guiné. Dinheiro se juventude. E que junto com os gajofos, não é bem com essa conta grandes de outros próprios, naquele lado que estava. Quando não buscar independência. E não chega momento que não consegue revelar. Grandes de gente, que faz isso? É montões, outros curiosos vai levar prato no quartel. Mas você filho que não bem sofre, marca que combater dos próprios de verdade. Não para brincadeira que Guiné. Bona queria barril de pólvora, bia que rebenta, e não rebentar de verdade. E não rebenta. A não que tu homem que falaram lá como enviado especial. Gajofaria, sumi se faz obra. Nações Unidas garante. Mas que parte de cara está? Mas não obra para outro tempo. A Recife cara chegar sair de lá. Na gajofaria de enganar Recife. Então eu pensar Recife em Tapalulu. Com uma condição que até para Recife vai para casa. Só 3 dias. Que naqueles 3 dias eu conto a orquestra tudo para beber lúdio. Que de bom costume. Para beber lúdio. A Recife cara chegar sair de série de Nações Unidas. Responsável para qualquer que aconteça com a Recife e Nações Unidas. Gajofaria que é homem na face. Dinheiro é coisa de Covid. Que carga o corpo e vai se terra. Para ver de doença. Dinheiro que vinha na Ibida. E era homem que estava reto. Ibida já não. Mas não tem o riba de bo. Bumandaram lá. Para tentar friar tachon. E capa basta na Chichuichi. Chichuichi que é presidente do Senegal. O baile só que se levou a cabeça o jogo de mala. Tá o entrar lá. Porque aquilo é normal na Guiné. É normal na Guiné. Antes de salta, nabi mandou um recado para alguém, que é o Fernando Gomes. Lá é a Procuradoria Geral da República. Lá é porcaria. Lá é porcaria de República. Então, você tem aquele ladrão lá de Kindo Rinhelen ou Betancourt, que é a Rosim, vou lembrar que é a Ruth Betancourt. Você tem Nicolau ali, que há dias não ouvi sair coisa, como a Nicolau e Libado. E liberaram tudo crime. Apanharam um ladrão, apanharam um carro na armazém. Mas tem processo de Nicolau, o capo de pegues, para o adianta. Que tem tudo material vivo, para o criminal. Conta que a polícia judiciária vai prender nesse ministério, e carringa a cor. Nicolau com na papel dele. Nicolau dos Santos, antigo ministro, mas não quer se vir de onde. Que estamos aqui com tirar de arroz, que vai para prender o carringa a cor. Mas Fernando Gomes já ministro pontou que a bota é um compromisso. O fala como aqui está falando, é impostor, bolocore. O fala na punça uma Procuradora-Geral da República, na prender gente tudo como isso para prender. Lugar gosta encomendar ou não, para maldade que vai preparar fácil. Nicolau tem os, como aí tem imunidade. E por isso, como é que cara tem imunidade? Como é que cara tem imunidade? E vai para prender e tem a proteção de o pacaio. Quando diz tudo não é porcaria, e acaba bem sentando na Portugal. E rinca cor e vai segundo. E candidata, e passa só suma deputado, e toma posse, e investir, suma deputado, goi sai na passeia. O tapa para pegar que não tem imunidade, não vai poder prender. Não tem imunidade, não vai poder prender. Na conta, arrestir ninguém tem a imunidade em caso de, como aqui está falando, parlamento capa. É gente se me prender, é na prender. É que me se conta, boss. Nicolau, e acaba só no processo da Rússia. Que Augusto Mendes, antigo diretor do Hospital Simão Mendes, que lá conta que a Rússia, que faz assim? Conta que se padrinho, o pacaio, dá a Rússia. E que fala com a armazém do Hospital Simão Mendes, perto é cada para pôr a Rússia. E tama a Rússia vai pôr na secau. Mas ministro punta, vou puntar até osso, como se torna que a Rússia. E que torna. De quem dores, que uma Guiné. Não na quebra vos que unha tudo, que unhas cumpriu, não na quebra vos ele tudo. Não na ranhete tesoura, em caso de corta planta, é garante. Não na fefe vos que unha tudo, não na fefe vos ele. Coisa de povo tem que entregar para povo. Vou parar essa lata. Que ela cataba de boa nada. Acabou um Augusto Mendes, não me filmanha. Armão morre e fica com a casa de irmão, minguer com filho na rua. Buna sofrer direito com o minguer, buna comer. Contente. O parceiro só tipo que outro. Que uma lutadora potável. Bocha cande. Mesmo manha que bota né. Cacho com o parceiro que está diante. A voz não vai para o rumo não lado.
não fazer boa suma tempo por mango de terra, não corta no ramo um dia, não cai tudo. Que não fazer boa. É que eu fazia tudo quando fazia na Guiné, chega um dia que Deus não falei justa. E na chega dia que não falei justa. A um cabelo para entrar, ambição para entrar, vos atenção como tudo que é bom na plana não está se na tempo e hora. Na tempo e hora. Mas Fernando Gomes, mais um bias. Se a boa prova falei bom procurador-geral da República, o ministro investiga caso. O que aqui primeiro caso, você tem um colega lá, um colega que vou juntar no grupo bandidado futebol. Você tem lá, Arthur Sanha. Que aconteceu que vai ajudar? Não, Florinda. Com Florinda. E já está aqui processo. Boca lembra? Povo de não telefone que esqueci. Boca lembra que aconteceu com Florinda? Arthur Sanha. Boca lembra? Aí já está aqui processo. A boa próprio tem um processo, porque quando é que Nino não mataram, a boa que era o ministro da Administração Interna, ministro do Interior. O tem um pro ainda bom processo, que a boa tem que levantar ainda boa cabeça. E só na Guiné, que está mantendo um jogo, o está acabando, o bina pita mais que jogo, que a boa não jogou na pita. E só na Guiné, na outra parte, é que pode acontecer. A boa se um gente, para medicina um William lá, é diz que se boss. Vou labrar para a boa cabeça, vou piscar para a boa cabeça, vou dublar a boa vida. Porque a boa botar contaminar, a boa tipo lixo tóxico. Botar contamina a sociedade. Botar contamina a sociedade. Botar ainda manga dele caso. Que como não vai abrir processo de caso de Baía de Proença? Botar no problema de Icon. Botar no problema 12 milhões de Angola. A botar no teu problema. A botar no momento trabalho que faltou. A botar trabalho que faltou. Botar no trabalho tio para fazer. Sumi si próprio trabalhar para o povo para reconhecer. Não, botar o material vivo. O tem trabalho para trabalhar. Epa, trabalho que terá bonito, cara, imagina. Basiro Dabo, Baruberto Freire Cacheu, Yaya Dabo, Elder Proença, e outros gente que mataram assim à toa, que tem você estava na processo que tem na perna panda e processo fica. Além de Nicolau, processo novo, tamarus e povo e vai subir nessa ponta. Mas como processo fica. E cada hora como e tem um indício de ladrondade. Mas indício de ladrondade de amar que é que cauri armazém de Nicolau nessa ponta, Nicolau dos Santos. Lagos que armazém desse ministério. A minha pergunta não só, Lagos que armazém desse ministério. Tamaru se segundo lá. Gente me mão na Guiné de sua cabeça. Perseguição, se não capara que perseguição na Guiné. E na bintiga momento, uma embata falar de ngami flano, uma medi, uma fananga com esse segundo. Porque raiva cabalede. Raiva tá tendo reação e também feio. Então essa hora, para cada quinta mas e família. E tem uma coisa como a quinta fazer mancana admitir que ela mas. É que eu faria em cara admitir mas. Ninguém vai cá ligar para falar na conta com família. Se o caminho se pode com família, conseguiu família. Conseguiu família de boa. Falar lei. Esse custa na facica direito. E que ninguém que tem que vir falar na alcadinha de papel bacinho, você vinha tio, e nha que. Lenin que Lúcia que lanta na cai riba dela. Se porta mal na cai riba dela. Ninki Luiz na cai riba dela. Conta como ni é DSP. É DSP. Dia que gingue na darma. Catene não problema. Você vai ver que compromisso com catene, compromisso com tene que povo de Guiné. Compromisso com tene e com povo de Guiné. E só gajo fadia que tem na Guiné. Saclatas, ba deputados na tama dinheiro, saclata como a papai passa então um programa. Que tipo de programa? Na traiu o partido. Que dinheiro onde é que era voz? Ala que outro cercaram na casa. Não na Kuntumkunga, que outro deputado. Fazer o despejo. A voz, nada que está na boa cabeça. Totona limpo. Boja só dinheiro e acaba. Boca tá pensando que não manda nada. Fernando Gomes mandou o recado. Outro semana. Na bem que mais mudou se. Mandou o recado. Mancana sair na boa. Fernando Gomes. Tudo documento como esse, faz uma das Nações Unidas, uma da AIA, uma da ninguém como este, que é o problema de boa. Mas Aristides Gomes, nem unha como fala unha, cana quebra aquela. Butera ba Nicolau, butera próprio o parente, o pai caiu, cudi sai bem. Butera canto gente que eu botei para investigar. Abo processo do FUMPI, que processo imaterial vivo, gente toma dinheiro na descarna. Sumi esse processo do FUMPI. E simples. Chama bata. Bata de PRS. Não tem tudo vídeo que é que bata papia. Bata era vice-presidente da Câmara de Comércio. Chama bata. Claro que tem investigação. Chama só bata.
Fala batabinde, esse papel e corresponde verdade ou não. Puta nem material vivo. Que é como quando chama batateos? Coisa de fumpi. O bada pega atrás de arrestir. A bota nem material, para ver que droga queimado, que la queimado, vou esquecer. Que droga cana todo bem, que não estou nada. Que la cana chega de riba, que la queimado. Vou descansar, que la ninguém vou me se vou me bana comprar na farinha, bom gana colombianos, como é droga. Mas que é bom problema, Jimafu, que é bom problema de boss. Que é bom problema. Droga queimado. Vou esquecer parte de droga. É como não lutar aqui para aprender a resistir de tudo maneira. Coisa como é que está falado. Ruth Monteiro. Vou esquecer coisa de droga. É queimado. Diz não. Nada de riba para bom. Alemão outro processo que bom na labra. A bom que por isso é osso que bom. Amigo bom, pito com pito. Não gosta na sua maneira que Sandra Ucha está falando. Amigo bom, cara deu folga nem um segundo. Ali outro processo que eu faria que bom na face através de baque e cuto. Brema Câmara. No civil tudo, cama que era preparar pandinho. Dias e dias. No civil tudo documento falso que o Brema Câmara me elaborar para incriminar indinho. Mas espera como que é que boa na cozinha. Que é que boa na cozinha. Boa na comer primeiro. Brema Câmara, baque e cuto. Documento falso que não faz não tem no posse. Documento de Câmara, Comércio, tudo está no posse. Gajofaria de dinheiro, tudo. Acabou cansa. Acabou cansa. Nem cabali pena bom venta. Tudo que é que bom fazer para lutar trandinho que esse hotel de todo custo. Bocana conseguir, Brema Câmara. Na fala West. Bocana chegar a conseguir. Tudo que é que não fazer pandinho, Bocana conseguir. É descanses. Esse cabalina nem pena. Nem pena não empapia sobre esse tempo. Nem. Porque é não preparado. No civil, de fonte segura, Brema Câmara. No orquestra documento para incriminar Dinho, para poder pandinho poder vai preso. É bem para cá falar mais arma. A bom conta bolsa, o que na conta bolsa um cusa, bota pensar como é brincadeira. Bota pensar em brincadeira. Nada que está na boa cabeça, bota concentração com boa inteligência. Bota ver mano fazer coisa, suma segundo de gato, segundo corpo de sarabo agora ponta. Não como agora. Não como. Só para ódio, queria ódio no país. Ódio que bona queria no país, bocana dar de conta. Ódio que bona queria no país. Mas não chega dia aí na rebenta. Dia que rebenta, e não se assuma foguete. Foguete eu pode lançar, mas se rebenta logo, está assim daqui na vai. Assim que dá cedo. A bom tempo de botar na força, a ser campeão. Vamos fazer que bom misto. Então, de atenção, Brema Câmara, sobre Ndinho. Tudo não se vê. Tudo que alguma planea pandinho, não se vê claro. Tudo o caso de Ndinho, não se vê claro. Diz que isso é parte de Ndinho. Porque o cana conseguiu incriminar Ndinho. Ou por que incriminar Ndinho, para ver como é porcaria de república que bota nela. Porque essa é a procuradoria. E porcaria de república que bota nela. Vou por aí incriminar Ndinho tudo bem, porque não é tudo impossível no momento. Tudo impossível. Mas nesse ponto é gente que também é arroz. É Nicláudio Santos. Se um pobre coitado que tem uma bocado para esse filho, que vai furtar um saco de arroz, e panharam onde é que na purba. E na sultado, toque letete na segunda esquadra. Se um coitado que tem papuí cacelora, calerão, papuí esse filho, ninguém com tango branco, colha a porta e abre, e vai buscar um saco de arroz, é panhar. Guarda na sultalba, é na caba, é meter na calabouça. Mas ele por também que de nós tudo, grande quantidade, e vai guardar na secal. Lá é armazém de povo. Bucal de bom, Nicolau, lá é armazém de povo. Vou arranjar respeito a vós, vou arranjar respeito. Vou arranjar respeito, vou parar de maltratar povo, povo não jubi vós. Povo que como é medo de reagir. Povo que é medo de reagir. Vou ter poder de fogo. Para ver, vou dizer que uma classe, como que é um grupinho, nem classe castrense, nem nada. A minha gata chama ele, que é um cuplinho daqueles militares que toma dinheiro lá. Militares como a defender pátria. É militar nenhum som, e eu com os sobrinho, ou põe na força armada. Esses vai para a luta de verdade. Se é que se acaba na luta, e caso que não vinde para o país. A mim, para mim, militares que passam de um gajofo, e gente que entra no 25 de abril, é acompanhar com o partido. Para mim, esses que passam de um gajofo, porque não consegui grandes combatentes. Batalha na uai. Nunca é que na certa vai porcaria. Meu tu também um troquinho ali, entender como eles e tudo. Entender como eles e tudo. Mas este punta, que é na Guiné, fruta cabra, ou também preso. Baniclau, que é Augusto Mendes, é tamaruz de povo. Brema Câmara também dinheiro do FUMP, tudo.
e compra no 7 apartamentos na Portugal. Que na Guiné-Bissau não mame tudo. Não terra filho, não mame tudo, que leva a casa. Ele é o único que se mame ter filho. Como ande tem que tomar aqui dinheiro tudo de fumpi, para vir comprar casa para ser filho, para ser comadres. Não acabar, não está sucedendo. Não como agora. Brincadeira passa na Guiné. Brincadeira passa na Guiné. Mas é que vou fazer um dia, vou pagar. Na boa pele de boss. Se vou pagar, vou próximo na pagar. E na tigadia, eu falo, vou não cozinhar da chinelo, vou meter fralda, suter camisa assim na calça. Com rumbo. Na calça branco, rumbo, linha vermelho. Um dia, eu não consigo bom na Guiné. Vou comer mancara, boca, sucumani e água para beber, vou ter na praça de Bissau. Camisa gui, bacen letras, para de sol. Vou não ter nem de torque. É luxo tudo que vou na queria assim. Vou pensar branco tolo. Vou pera dia que é de boa sanção. Acabei na bina. Dia que é de boa sanção. Bona fica boa chora, lá que bona arrepende que é comandar. Vou furta povos coitados, vou acabar botar Europa. Europeus caburo. Europeu fica na juve boa assim, crê dinheiro. Vou lembrar que quer fazer na Moçambique. Crê dinheiro que o branco que dá. Branco dia que precisa desse dinheiro. E não falam bem. É o dinheiro responsável para Natal cau. Que é de poder dinheiro entre vir comprar 7 apartamentos. Branco na bem só eles que estão entendendo muito. Pena bem só está bom que apartamento, sim tudo, que comprar na gajofadia. É na tamanho ele sim tudo. O caba, o bate tupadeira. A nós não costuma coisa dessa. Bom, amigo, Sudan com tangule, na lele, bebe água dita. Mas bom, mas não costuma de vida assim. Dia que serviu com tango, 2 dias seguidos. Lá já não tem problema na bem, ba diabetes, ba casi be ácido úrico, ba nhenhenhé. A nós não costuma, a nós não custite. A nós tudo maneira que vida bem só não tem nada. Não tem nem não vai aquele. A nós não tem problema. Também, e sobre coisa, na camba. Sobre coisa que não tem papel. Sobre não possível juventude que não arranca para levar para a Turquia. Você está atento. Grupos de jovens, vou lembrar quando eu não papel para comer. E tem uma milícia que me se cria. Vou lembrar como não papel. Milícias que não preparam através de que portável. Costela portável, que como portável. É criar um grupo de milícia que outro como Sandra já está falando como é professor de Mini Cooper Bar de Banana. É criar um grupo de milícia. Gosto que não fazer. Como aqui grupo de milícia ainda mandaram para treinar na Turquia. A mim que não se vê. Nunca lembra se não tem acordo político com a Turquia. É acordo militar com a Turquia, aliás. Vou desculpar. Nunca lembra se não tem acordo militar com a Turquia. Mas naquele quadro que ela não é para treinar. Será que a gente está inserido na Força Armada? Que a gente pertence à Força Armada? Ou em milícias que não vai criar, ou em jihadistas. Então ninguém. Não mandou recado. Subu jungu na jungu kubo. Ué, tu gasta falando com uma camarão que dorme, a onda leva. Não acha que uma bunda jungu tio. Mas filho que não é assim. Trare papel que está parido, mas nunca é parido trare mame. Bata jungu lá. Dia que não se porta. Não pensa nem maneira de papel que não tem. Não chamou de todo tipo de atenção. Todo tipo de atenção como por chamar. Então ninguém chamou. Agora, se tu acha como é mentira, sabendo como. Mas espera como um dia, para o caminho sinta num quarto sim. O corpo. Não pensa, não lembrar de mim. Você está muito atento. Tem grupos de jovens que me citam lá, na Guiné-Bissau, para fazer um treino na Turquia. Na Turquia. Esse, claro. Se vou me seguir mais verdade, vou continuar com o olho aberto, no espaço de uma semana, 10, 15 dias. Vou nem falar como a final canhota conta a verdade. Grupo de jovens que me citam. É gente que vale nenhum pés. É que está preocupado com a saúde de ninguém. É que está preocupado com a educação de nenhum pobre. Mas a hora que você é família, fala só o dia inteiro, ele tic, é que é bem Portugal. Nhanhanhé é bem Portugal. Esse não fala bolsa, mas chamaram a atenção. Grupo de jovens que me citaram para treinar na Turquia. Agora, se regressa a Guiné, não quer se para cá o fim. Se não vai lá para fazer um assalto a poder, para consumir golpe, que lá a mim que tinha conhecimento até no momento. Mas agora, grupos de jovens tiraram na Guiné, para fazer treino na Turquia. Esse, Feliciano Papiano. Um papel de saúde e educação que é tão empresarial. Para ver de cada razão. Um papel por uma simples razão. Dieta de leste. E acabamos de falar com a Guiné está direito. Tudo não vai direito. Terra arrancar. Terra arrancar. A pouco falar. Porque a pouco é ministra do negócio estrangeiro. Trando como a pouco é ministra do negócio estrangeiro. A pouco é ministra de TC meninos da Europa. Menor. Mas não encontra gente que menores naquele quadro que tem eles. Como andou para o avião atrasa.
2 horas de tempo na Guiné. Pabia, do buga jofadia. Bubi dia passaporte bu cansa. Tieta, bubi ter muito faceta na vida. Bubi de documentos, bubi de passaportes, bubi de tudo tipo de outras coisas com ele bindi. A bom caso que falta para bindi. Tudo que com o bindi. O tama mais a gosto que a fé de menino gosto que pega. A fé de menino, tem esse filho seguinte para bem bindi. Contando naquele quadro. Como andou por avião atrasando na Guiné, contou com na bim. 2 horas de tempo. Para ver é suspeita como o capo de embarcar que menino. O tá faz de minha inteira responsabilidade. É da minha inteira responsabilidade. Calma mentir. A gente próprio na conta um coisa. Sumi se binde. Lutar não pode o filho de boa binde. Tudo que me se binde, tem direito de binde. Se me se binde se filho, pai binde. Mas o tá lutar não pode o binde o filho. E caga de ofadia na filho do outro. Porque na Guiné não gosto, não é bem vai para extremo. Não tem que vir usar papel duro. Não tem que vir usar papel malgosto com o companheiro. Porque acabaste o papel direito, porque não sabe como é tanto tipo de gente raça carnal. Também tem que ir essa cabeça. Também tem que ir essa cabeça. Então para aquilo, ligou, não tenho que usar papel assim. Não tenho que usar papel assim com o companheiro. Porque é demais já. O problema de Guiné é demais. Não cana tolerar nimbo o carinho. Então vou falar tudo está direito terra arranca, tieta. Mas que comanda papel nenhum, casi em teu corpo. Que comanda o deixar nesse momento? O cargalo tem sem roupa. Onde que vai baixar no hospital, na Lourdes. Hospital Beatriz Ângelo. Que comanda o deixar na Guiné, mas terra arranca. Mas em febre, sim, o tem ser. Filho que coitado, ela vai de assim, com o avião a falar. Com o dano de lecatio, faz um live na fala. Que tem problema de mama. O tama documento me te bari gaveta. A bobo mão na Guiné, gente susso, corson na Guiné, bobo corson nudo na Guiné. Que aquele é filho de pecador. Aquele é filho de pecador, é guinense. Logo que precisa de um tratamento especial. Coitado que não, já não. Doente está bem, santa bem junta na Portugal. Doente está morrendo na Guiné. Para ver que tem família de Costa Largo. Mas o papel que é só, o carregar rápido, o vai pôr. Não é que o de pôr. Boca fala, gente que fala, tieta, grande ministra. Que é como andou com a finca pé, uma salata, eu falei, é o governo que eu faria que entra nela. Que é como andou com a falei, não, imigrante tem muita dificuldade, não é coisa de me ter visto. A morrer mais, para pagar mais visto para Guiné. A gente gosta de pagar para essa terra. Para ver como tem dupla nacionalidade. O tem que pagar para ver a terra. Morrer mais, você para ver que dinheiro que tem, que embaixador cansa. O ele tem uma câmara, tudo e põe. Que embaixador tata flu, ele cansa. Ele cansa, cansa. Alve nem sufo, cansa. É como não emite câmara. E está vendo correr naquele trabalhador. Dinheiro entra só, de cartão de embaixada e bem, nhec. Tipo rato. Coisa entra só, nhec. Ala rapacinho morre lá. Não quer que pronuncia. O limpo boca só se na barrepalha. Mas que não pronuncia. É rapacinho que mata ali, não parente. Não Bruno. Que não pronuncia. Pabango de branco, logo dá para pegar o português. Uma basofa. Pabango enfrenta tudo o meio. Que diferença que bota nessa DSP? Se DSP, e não pedir satisfação, porque um filho que não é matado. Que boa diferença está com DSP? Se DSP, e não pedir satisfação. O vai marcar audiência com o ministro do negócio estrangeiro. O puntal que é que não passa. O próprio presidente lá que fala o cuja que é cajofo, que o bem legitimado na televisão, queria que é frontal, que geral no frontal, só que o calor tá pensa que engana capagado. Que é comandar o caligal? Ou é o próprio tieta, suma que ele disse alguém. Tieta de leste que não fala, suma Santo Silva e boa alguém. Que é comandar o caligal, abo, ministro do negócio estrangeiro. É matar um parente. Se família de boca é matar, o ministro falou que não liga para Santo Silva. E boa alguém, porque o legal queria coisa de menino. Santo Silva com liga. Para meninos por isso um barca. Que é comandar o caim por ilegal contra que é matar Bruno. O que é por ilegal? Abo é vergonha mundial, abo. Abo é vergonha, abo. Para Deus por dan. A minha advogado me enviar, mas abo sim, não dispensa. Abo nem que 1 bilhão com dan. Não cara tinha de pronunciar nada que é que sabura. Tudo que é que não pronunciar, abo respeito, tem que ser um mal gosto. Porque eu vou fazer na Guiné. Vou caminhar-se perdão, de minha parte de mim. Não cara fala todo mundo, a minha parte. O caminhar-se respeito, o caminhar-se perdão, o caminhar-se nada. Porque eu traí. Tudo que trai de forma que eu traí, e caminhar-se perdão. Depois de mais. É pá, sim senhor, eu tenho mulheres que eu tenho orgulho dela. Ora, com uma papel de Odete Semedo, uma papel de Ruth Monteiro, uma papel de Adiato de Jalona Digna.
Una papel de outros mulheres, bom dia Cabral, una papel de outros gentes, vai vacilar, tudo outros mulheres de Guiné, tudo outros mulheres de Guiné. Não mais pro de udemo. Orguna papel que tá papel de boca cheia, tá papel com orgulho, porque tá uma papel de um gente digna, gente que tá buscando ser vida, mesmo que não mais que tá vindo na feira, o tá para comer esse gente sim, realmente é ter respeito, é respeitar essa cabeça. Mas é que a gajofadia pode chegar na vida, na topo de pirâmide. Para ver a gajofadia. Então vou pensar como não garante que por facilitar. É gajofadia, não garante por facilitar. Mas é para ver respeito. Porque não quando supa de, se vai para fazer uma coisa assim, o tá lembra, o tá falando, se me fazer coisa minha filho na sociedade, cal borgonha. Mas se Deus bem cadê o bambarã? Em cada papel, e tem outro que tem ele coitado, é que tem ele para ver de doença, para ver de algo que corre mal. Mas o que tem ele na gajofadia, o que tem pena de ninguém. E tem que ele que tem ele. Mas está condenado a pegar todo outro filho, suma ser filho. Porque até fala dito que tem Deus com cada um. Mas tem aqueles que Deus dá, é brincar que eles é acabar tudo, gosta de me no momento de Tanel, é cá por Tanel. É cá por Tanel. Enquanto só como brincadeira acaba na Guiné. Brincadeira, então ninguém dá o janha aviso. Dele, não cá por fazer nada mais. Na bimbai para um senhor na Guiné, que não quer ficar aqui esse posto no momento. Não sou nome de como Carlos Musa Embalo. Nome agora bonito. Carlos Musa Embalo. E o Carlos, não passa ali só para falar mantenha, porque material vivo outro semana na BIM. Você a minha assim, não está chamando a atenção, não acaba, não vai buscar material vivo, porque mais pisado para não poder rianta. Outra semana não descarga material vivo. Le medo que tem, bota me intimida gente, se eu fazer, não fazer West, não como agora, na zero, que tem medo, para Guiné-Bissau, está na linha de frente. Nho Carlos Musa, a bota fala gente como, custa não morrer em tudo, banho de sangue na tem, mas domingos cana manda, aqui, o mais cedo na Guiné que é domingos. Cudo Domingos que pode mandar o papel de boca cheia, uma da conferência de imprensa, uma faz que uma faz. A boca lembra passado do nho. Quando eu fazer descarno, o que rouba filho do nho, minguer. E que filho do nho que rouba minguer. E que filho do nho que rouba minguer. Carlos Musa Embalo. Filho do nho que rouba minguer. O tá engacha como um homem exemplar. Um homem que faz esse tipo de gajofadia. Qual conselho que tem na sociedade? E que só não Guiné-Bissau. Na perama dia que o bem de como papel custa de como sim uma runa yes ganha na eka ganha li não manda na domingos cana manda nunca se bique na riba pa bom não tem material vivo do vida porque gosta assim gosta não vai para coisas políticas para camiste gosta para conselho investiga não para arrebentar com companhia li que na daí nada medo capuritem quem que está bari chuba e tem que moja. A mim se vê como Maria Bari Tuba, por moja em qualquer momento. É por isso que mandam cana rakwa. É luta na rakwa só dia com a povo para trair água na olho. Na retira, na fala na bonde, me justa. Caramba, que a banda faz minha vida, minha trabalho. Mas Carlos não avisou só. O tira filho do nhu, mingueira ou não. Bem publicamente, o bem enfrentam, pode chamar de mentiroso. Vamos por 2 provas. O tira filho do nhu, mingueira. É verdade. Todo mundo se fica lá. História não contou, história a catabejo. Passar a catabejo, só o esquecer. Dia que contar, ele está torna novo. Passar a catabejo. Passar nunca beijo. Então, quem que se vê como e tem cabelo na pé, e cata camba fugo. Se tem chaga na pé, como se cachagual. Porque a gente não é como tem chaga. Então, é só que o rival para bem falar. Não falou só esse, mas não falou como não arriba ainda mais para bom. Vou lembrar de um projeto que é dito impostor, assaltante de poder. Chegou a falar para a gente como projeto sobre como projeto Augusto Blama. É brincadeira, tem tuna de cabral. Bem como projeto Augusto Blama. Que coisa que branco está falando com uma maquete. Está mostrando ele tipo na cinema, vídeo bonito. Está mostrando uma tal copo bem cedo. Está fazendo, está falando maquete. Está fazendo ele tipo que tempo de desenho. Mas que ele está fazendo de imagem assim.
aquela que fala maquete sim tá tendo o tá leva tipo nem de música tem sim que o tá leva que tá preparar para que na bem cedo amanhã não é que projeto de Augusto Blama que ele pensa em Dubai ou não mais nem Dubai ba não mais nem Dubai ba não mais se que projeto realiza nem Dubai não mais mas muita pena tela filho de Guiné kakapari hoje kuma tela filho de Guiné kakapari hoje kuma realmente é rapaz de gente na bendino terra é como andar com hoje filho de Guiné na papel da terra os kuma não tem 80 tal ilhas não tem intruga não tá falando mas será que 88 ilhas nós a mim que não punta a mim não acusa ninguém não tá punta se que 88 ilhas ainda nós ou não fica de só com 20 porque não tem meios para controlar não ilhas quem que se diz lá para que está a planta essas saclatas de que eu gosto de vender o que é mano que é cujo outro eles é com a nível de ser deputado não vai de ser passado na Europa a nível de ser deputado não vai de ser passado é como não fala tudo que confiança para fazer registro criminal na Portugal e que registro criminal de Guiné que registro criminal de Guiné a mim nunca gosto de registro criminal na Guiné que fala Natal fala não tem problema e tiga de tamaba cabra e tiga de tamaba body de alguém não registro criminal de Guiné tudo limpo mas não vem buscar só registro criminal a voz que passa na Portugal como ser o deputado não vai buscar só registro criminal Lina Dona Maria Borgonha na dita la garante e son na Guiné e son na Guiné que está investigando nada a gente tiga candidato a suma deputado que ninguém marado remonta tiga candidato a suma deputado e vai buscar capote de ferro e continua a fazer mais assim descarna porque profissão cansado larga se costuma uma profissão e que estava fácil não sai lá é costuma é profissão de colega tama que cadê eles dinheiro bem para fumpi tama altura tangia de boca cheia compra 7 apartamentos o mais ser um filho de Guiné mas boa sabor na boa sim senhor ora cudita de noite então me se puntou que você pensa ora cudita de noite alamazo coitado indinho que luta trabalha toda a sua vida o tem que armar cama que é que pode entrar aqui hotel o tem que arranjar indinho cama para poder retirar aqui hotel para ver maldade su coração corsonudo nunca vou caminhar história para ninguém vai adiante o se para ver que indinho diferente que você porque vou costumar ter aqui gente lá na praça de Bissau de bater fazer suma cachorrinho que ela vou gostar dela na praça de Bissau de ter gente sem suma cachorrinho mandale ora que vira queria um minher o tu está falando como mas mim que importa minha minher para ir para missão a mim na namore não come com tango pansebi como querer minha minher a mim não custa morrer a mim não está falando para ver couro mas aquela é canada a mim credo a botar brincadeira que a gente te homem falta de caráter que ela que teneno o toja a mim me se punta onde é que alguém que não manda boca embaixador ele tata flu que fala como eles e dos gente que firma para a democracia na Guiné tudo bem aceito mas me se punta a que tempo mas acaba conselho como boa arrogante a que tempo que vai correr para Guiné que o movimento bafada se é Umaro perto babo é Umaro Jackson uma cercada uma falava que desse nível porque a mim conselho o direito mas o dia que tem uma cachorrinho e tá mandando que mandou fazer aquela coisa fazer mandou dugo susu ora que hora de filhos de Guiné o capuri bobai por que para fazer menino lhe outros que vêm de barco na Itália passaporte vou chegar ali para ver rivalidade com bolsas boca babou ribanta coisa boca fazer gente passaporte abo pensa que levou ponta ora que a gente papel tá falando a bom fecha flano o toia ganhou filhos que na pini beata na pini cerveja na bar na cova gente mal como ba que tomar boss ba que tomar me trabalhando ba que para vir Portugal ou vir outro país para mostrar onde que trabalha que aqui dura fazer na terra branca nanos que passam para mostrar cau que fala na dura com pai cau para contar para mostrar zero e custa uma vida de porcaria ele conta e tá traficava já dentro da igreja não vir tudo na boca amiga papel aquela e papel mas não dói gente tá tendo coragem de bater gaba linda o tá pensando grande alguém a mim para mim tudo que é honesto para mim zero tudo que ganha dinheiro na falcatrua para mim é zero
tudo que o coração para se acompanhar e zero. Porque esse que tem na conta domingo é que matar porque Deus que ajuda eles. Eles se sirva próprio como domingos não chega nem ponto, mas é patamar, é matar vai dizer não. Militares botar nesse que chora, botar falar com uma domingos vai pedir sanção para boss. Ora que vou falar o porta direito, vou nega. Ala boa porta, vou porta para direito. Dinda do último golpe de cajofadia que boda. Biaga lantam. Vou porta para direito, vou falar minha boca castala. A mim tudo era que a gente falando com não, militares agora trabalham, consegui que não responde. Então fala militares que tiver trabalho. Só que na altura, Jomaf também estava bom dinheiro, e estava bom dinheiro, tio. Bota conseguir sustentar o capricho. Então ele bom ganhar povo. Povo de escura. Vou falar, não, para os militares agora é trago essa boca. Biaga na então, um dia, buna sinta na sombra, o bata calura. Para ver que fazer povo, um dia uma sinta na sombra assim, mas uma tá calura. Uma moja assim, yop. Para ver a descarga que vou fazer. É descarga que vou fazer. Boca tem como de por dado. Boca tem como de por dado. Esse é um povo, um sonho de um povo que boa dia. Estamos aqui resultado de porcaria. Resultado de porcaria. Para ver mala de dinheiro. Um dinheiro insignificante. Para ver com bucaça. Vou juntar a cabeça, vou tio nanda. Grupo de Impária, para Cipriano Cassama. E um dia que a gente me chama nome, homem. Cada me tu tem nojo de ter nome de certo gente na gente. Mas raiva. O todo a gente, que falar de alto patente, na cova mal que gente, com cidadão porque na crítica. Caso que dabra na wana. Canto se mensagem que me mandam, na cova gente mal. O me se trafarda, o me fazer política dabra. Tira farra, o me fazer política. Bim Portugal, o bim curar, mas não bim babo bim curar, bim. Sanson Debias, nin zigitor le, zigitor. Bocana por camba. Bo pensa que Sanson como de sério. De falar não, botar carga corpo, bobin le, nhenhe. Essa hora que toca Nações Unidas. Hora que toca Nações Unidas. Não fala nin zigitor. Se cabeça na da boss, se momentos que bona vai, ainda que bona ga kumpo. Ainda que bo susu cabeça. Para povo, porque se bo, gente tá confunde. Ela fala não, mas é político, e político. Para ver que porque se acata maba militares, se acata maba próprio, gente de CNE, que outros gajofula, que grupos de Bakuma, Pedro Sambu, que outro Minguer. Tudo gajofos, livre conta com tolerância zero. Tudo tolerância zero, cana pupa ninguém. Ninguém cana popa. Porque eles que fazem descarga que o povo não sofre. Gente de CNE, ba Felisberta mora. E para chamar nome. Nunca tem como de chamar nome. Ba Felisberta mora. Ba Pedro Sambu. Eles que daqui resultado porcaria. O povo não sofre. Mas eles estão direito. A gente tem que falar na copa pena minha nome. Capa pena nome, papia. Boca se mora com camisa para ir papel no nome. O que está fazendo em cajofaria. Boca se bica lá. Paga papel no nome. Barranho ponta. Barranho taberna. Buju ensina papel no nome. Enquanto você é um representante, ora que você não critica você, ora que você faz coisa bem, não toca pano. Mas enquanto você na gajofaria, não critica você. Se a mim que critica, Gervásio não critica. Se Gervásio que critica, Anísio não critica. Se Anísio que critica, próprio Carlos Santiago, se Deus ajudar na Guntubel, me pensa como dentro de ele retoma. Para ter a própria, em Camandali ainda mantém. Bom tarde, tudo com sua família. Cabo Merili, se um som que faz outro na face. Se Feliciano, Bibi Rujo, outro Feliciano na Bim, mas não quer falar gosto. Não havia até falar aí, Bibi não Rujo. Bibi não corre Rujo na que. A pouco parei. A minha papel que deputado, né, cá. Com outros colegas, mas se priaram caçama. Que grupos de malfeitores. Como se só para ser bem, para ser cabeça. Cana para papel da bom nome. Cura outra conferência de imprensa. Dia que vou ainda conferência de imprensa. A voz ainda botar falar mega acaba. A mim tem na mega. Minha mega que tem acaba. Minha telemóvel que tem bateria acaba. Porque ele luz que tá vai. Vou arrancar só. Vou bem fazer só live. Para mim. Na crede, botan. Não tem na tempo. Não distingue na pé. Não marapa não distingue pé para vos. Vou bem só. Que lá que não pera vos. Cabana contou como ali não tem tempo e curibot nem para vos. No objetivo. E resgatar Guiné.
que a vos próprio dia, vou por mim mais beneficia. A vos. Porque marcha que não fazer? E tem um impacto, a vou ganhar de conta. Mas dia que falaram como, tudo volta à normalidade. Buna continua a ganhar dinheiro, suma deputado. Mas a boa obra arranca, boa obra nem dá. Como na bairro militar. Não como agora. Que como anda obra pataba? Para esse catemba, é como anda botar cobrir cabeça de noite, para a reunião na cor de baque, é como anda telepsi boss, para ver dinheiro. É como anda é rapacinho, Jackson, e que tudo a ver que aqui papel. E tem gente que só chama o nome, dá razão. Porque quando aqui falando como, Cipriano e Leon Brandi que está sendo e paga. Porque está chuptina peixe e chuptina. Alango é que eu faria que bona fazer mais com tem orquestra, como movimento reajustador. O bana tem uma fotografia de John Bernal, tem uma fotografia de Otávio, fotografia mais de alguém que não lembra de nome, bona poila, para tentar de agaciar que desce pé. Cipriano, é normal. Se é o homem está em frente à luta, homem está para frente, é normal. Nos jogos políticos, sumiste da cara, para fertar Pedro o segundo mão. Não cansa de acabar. Para fertar Pedro o segundo mão, simples. Para fertar Pedro o segundo mão. Bem, cara a cara com o domingo, sua mãe que soltou na primária do partido. Bem mais, todo pedi mais congresso. E não soltou mais. E não soltou. E mais bom, homem mais bom preparar. A vou perder na condão, gusa. Buca chegar de fazer como engenheiro. Engenheiro o quê? A vou fazer curso de guarda florestais. De BC floresta. Tu de para matar Sancho. Que é que curso que fazer na Argélia? Que é curso que fazer na Argélia? Como engenheiro, qual engenheiro? Engenheiro não é curso de 6 meses. Ou é canto mesmo que vai fazer. Não está assim que a gente está fazendo engenharia. Engenharia própria. Ou estou engenheiros. Ah, nem mato, se deu mato, o de tempo que o Sancho está parindo, que está parindo tempo que ele de fugiar, que ele de fugiar. Vou pensar como a gente não fica todo o tempo de sabor assim. Esse pura mentira, um olhar na poste, como um movimento reajustador. Da cara, bem papel. Não me estou, para segundo. Para vai de noite, palácio. Para segundo para vai palácio. Cipriano para segundo para vai palácio. Vai palácio, claro, vai palácio. Claro. E que precisa segundo para vai palácio. E que precisa segundo, a vai cidadão, a vai livre. Da cara. Para maltratar povo de Guiné, que domingos que não maltrata Cipriano. Cipriano casamento que domingos que não maltrata. A boca cerca bideiros. Não há mês que está com o cuyi. Frente terceira de partido. Não vem na falando na trapézia, sei lá, é na monta cama como e está perto do presidente da República. Mas quem que fala boas como a Guiné-Bissau tem presidente? Que é um impostor, um invasor, um assaltante de poder. Qual presidente da República? Incomoda aqui. Incomoda aqui. Mas é tudo orgulho na papel assim para bem ficar. Não fala boas como nunca está por nunca chama nome de um alguém. O pá caiu. É Dabi sim, é Dabi com a coçano, é tudo, é manta de Dabi. É que também é Dabi sim com conhino. E que vai esse caminho. E vai sentar com esse filho que você me dá. E o pá caiu e que ninguém. Para ver se mistir dinheiro. E mistir dinheiro suma dudo. Vai negociar com o cargo do primeiro-ministro. Cargo do primeiro-ministro está negociado. O tá falando assim que é amigo. Não está querendo uma eleição tem. Acabou tendo coragem de papel. O pá caiu. Um cara contou mentira. Futero. E que só que está meu pecador. Futero. E que só. Nunca falava foi futero. Mas futero. E que só que está meu pecador. Nunca falou que tem minha carne pecador. Mas futero. Porque tudo que perante o coração suma bom. Que coração nudo. Com birra que se acompanhar. E futero. Não tem que dupla comprometer para a gente. A mim, dupla, amigo Domingos, ninguém já can entrar lá. A barco que vinha entrar na metade e conseguir passar. O que falava ninguém já can entrar lá. Quando eu buscava, uma busca para elegido, é o que o Domingo fala, não carga câncer, não tem essa casa. Não cumpo tudo, falhou bonito, por dar na cona pé. Não se mentiu, presidente da República. Lá o sucunza sua cabeça, conta partido que bom. Que fazia tudo. Para ver quê? Para ver dinheiro. Você tem que problema mais bem. Contra que vai mesa redonda. Eu me digo, se me fala boas como se tá do máquina fazer dinheiro, falta de sono com na matando. Bota pensar mentira. É vai mesa redonda, você quer que pedir? Que é Jomar o único filho de Guiné. Ah, Jomar já. Mas Jomar o futebol. Que é Jomar também mesa redonda. E tá chamando eles como que se porcentagem.
malecimento tem na que praça de Bissau. Que a gente vai pedir dinheiro para desenvolver um país. O que acabou por apontar que vou apresentar, está pedindo 5%. Aí é? Aí chamava já. Chamava da Piabou Cubino lá, uma pedir 5% que foi a nossa. É? Se eu pedir 5%, o que cabe na pini? Ah, vou te brincadeira na Bissau. Vou te brincadeira na Bissau. Gente na bindi Bissau, vou dar de conta. Ora que vou dar de conta, e na tarde. Gente na chama boa atenção. Boa ela até outro que cantava, para que outro lado. Boa música que canta, é como andam pula os. Como se não calanta, não dá perretera, mas é verdade. Porque ele estava aqueles. Só é papel assim, e sentir na pele. Se não calanta, não dá perretera, não cara dar de conta. Não pedi tudo filho de Guiné. Esse é um favor que não pedi tudo filho de Guiné de bom. Tudo denúncia que bota é bom fácil. Bom fácil. Não tem que durar salvo, não terra. Lhe agem catabile porque mais bonito, a mim pega do mais fio do mundo. Catabile para ver de fama. Não está bem para bem te cantar recado. A maioria de gente tudo pode fazer as que não faz. Mas a opção de cada quem. O tu está falando, não, pera disso, a Feliciano está fazendo. O tu está falando, bom, pera escrever, pô. Pera escrever. É como não está pedindo para durar partilhar, é capaz de ver nada. A mim cata de ouvir visualização, que ela para mim que é interessante. A mim, que é interessante, e para mensagem passa. Porque a mim, pelo menos, gente que é amigo, por ter acesso, para eu ouvir, é denúncias que não tem. Porque é denúncias que não tem, não can inventar. Esse que um papel de Brahma Câmara, é certo. Que é um papel sobre que é me fazer respirar, é certo. Que é um papel de Nicolau. A voz tudo você como é de quem dora a roça. De que a rola, Nhelengo, e Betancourt do povo. Elco Augusto Mendes, Marco Ciro Paguto, antigo diretor desse momento. Você vê que é verdade. Rapazinhos que me se leva, é verdade. Caso de papel Suzy está internado no hospital Beatriz Ângelo, se bom me prova, é bom, vai lá só, bom saber. Passaporte de Guiné, passaporte português, não é Guiné. É carro toma aqui usa de que abolido, tipo é acabava de aquele. De pagar este inteiro. E que volta mais, para ver que é que tem dinheiro. Esse é o ninguém ser filho, olha, da pena bem que menino, é que você me explica que ele é filho aqui. Ele, tudo que eu falei, ele só dinheiro tem, é na fácil. Se eu falei isso para bem de pecador para dinheiro, na para amanhã cedo. Esse que tem, esse tudo que eu toco que dinheiro está disposto. Esse que está pensando no povo, é como ele está fazendo pena. Ora que a gente chega a Lisboa, onde é certo que eu filhos. Bom, como a casa que parte que está adianta. A mim se calhar, não gosta de dinheiro de domingo, é como não pega se traz. Mas que mesmo gente está com assim, sinceramente na Europa, que nas gente que barco português tem que parar na Porto Rita Maria. Para quem que lembra de que barco que vai buscar cargo português, depois da independência, depois de 25, que barco grande português Rita Maria, que ela tem que recuperar para parantar ali no techo, para carregar tudo é lixo tóxico que não tem na Portugal, que presta, porque tem gente só que não pata gente na Portugal, porque tem filho de Guiné que está na Portugal, é que se bico uma, que é misto, que ela tudo é para levantar, tudo é lixo tóxico sim, que pertence à sociedade, que interessa. E para meter na barco para ribantar. Para bater mas que outros filhos de Guiné, que eles que me se estudam na Guiné, que me se bem para ajudar a sua família, para também eles para ter se está trocado, não selecionava, para tu que chamam só. E gente que está contribuindo na terra que está, que se é IRS, que está produzindo para Portugal, que está ajudando na Europa, que está ali. Eu também na papel, estou aí na papel na bar, na bota indireta, como a gente está fazendo direto, está pagado o quê? A mim, o Sindel que está no momento, não faz direto. Está ali na Milano, na Itália, na Milano. A mim está viajando, é que me está ali na Milano, na Itália. Lê que está. Mas você pensa como tudo gente igual que você. Lê ninguém, todo mundo que não faz amor à pátria. Boa gente chungo está perdendo tempo, uma hora de tempo, para o bino. E para ver que a gente cama de né. E tem outros gajofos que tem entrando com a gente mal. Mas a minha suma não está importando, não. Boa me roda assim. Pode esquecer, cata porta porque ninguém quer entrar em fogo. Ninguém quer entrar em fogo. Mas é muita pena que está passando aqui, né? Ora, quando é um menino novo, larga a mão. Então é menino novo, larga a mão. Só para ver como e dar um troquinho. Troquinho, ora que está bali nada. Nada que está bali. Nada que está bali. E que dinheiro de comprar, está na bar, na fazer saclata e acaba. Mas é muita pena, se não falar assim, muita pena, é muita pena. Pensa como, mais ou menos, mensagem passa sobre que projeto Augusto Blama. Finalidade de que projeto Augusto Blama, ou seja, que ele é para recrutar meninos. Para recrutar meninos. É Moscou não é assim, se não calanta, é na fazendo um curso que não arrepende. É boa loucura. Jackson,
Jackson, se não disse a Jackson, Jackson não fazia um coisa que não nos arrepende. Não nos arrepende para o resto da nossa vida. Então, essa hora para não lanta. Antes de ficar na bem para Manelinho. Manelinho descarregou e meteu gasolina. Manelinho desiste. FIFA fala nyukuma. A você 10 anos. Boy, eu não maina não, camaina o eleição sim. Manelinho bucana tigar ser o presidente da federação. Porque para que eu faço? Manelinho dinheiro que por bem para meninos para comprar esse campo. Manelinho nem tapadinha o campo. Nem tapadinha o campo. Manelinho tá para pensar que eu vou ter ronca uma carreira, goi preciso para gente de fora, bem bater falando que como ele fazendo no país. E preciso FIFA falou como o por candidata. E preciso FIFA falou que ela. E muita pena. Não arranja Borgonha tem que ter na cara. E que é possível. Bona matando com Borgonha. A outra tá chegou tá Borgonha identificar com a boa guinense. Para ver boa saclata. Boa Borgonha. Como não mata povo que ela. E muita pena, botem paciência. Vou mudar. Manelinho, lá é que lugar, lá é que eterna. Lá é que lugar cativo, vou comprar. E chega momento, fazer 2 mandatos. Obrigado, levar no canduz, biasa, obrigado. Mas justa, dá uma oportunidade para outro. Porque que leva da gano que tá levando, que ele é só Borgonha. É dito que até me está na história, como não participa dos biasa. Mas não precisa de meninos. Hora que menino não chega em Europa, que não é em Penjuga. Para vir com certa maturidade. E que menino que não é bem, é chegar, 5 grande preparação. Então é manga de menino também, para vir com se adaptar até na relva, na coisa, e manga de coisas. É como a noite tem escolinha, o menino está preparado, larta tem, isso mesmo que a Catio na fazer, Catio Balena fazer. Que centro de estágio, o menino está preparado. O cara me disse, só chega, hora que chega sênior, pode me bater falar como o tempo de educação a bassamia leto. Se que tem agora na base, mas não tema só. Bunan tema só, Manelinho. E justa, Manelinho, lá cabo ponta. E que justa tudo que eu vou fazer. Lá cabo ponta, Manelinho. Tem paciência. Na pirinho. Fala assim, senhor. Não faz tio. Vou desculpar, não pensa para pôr candidata. Mas a partir de onde sai. Vou ter paciência. Vou para penga, Manelinho. Vou te cantar em vídeo. Vou falar Manelinho como para sofrer. Mas também, o último recado com nada. Procurador-Geral da República, mas porcaria. Porque ele é porcaria. E que é procurador. Não falar como cabeça cara de ninguém. Ela não que diamantino com uma bico. Que manda notificar. Como coisa de dinheiro do FUMPI. Então, vou ter mais a gente que está mamando uma FUMPI. Vai que escutou. Notificar. O que tem recado lá, 12 milhões. Notificar. Pelo menos eu brincar com correia. E safa. Mas notifica kadogo. O notifica ba que kuto. O também com sabina um conta bosco managine. Su furta cabra, até levou para prisão. Mas tu na furta na gine. Tamana que garante também dibo. Su furta cabra na gine. Conta como ela su toto culate na esquadra. Mas toma dinheiro garante. É catafio. Gente descarnosa voz. Como a presidente da federação. Aquele exemplo que tá dando. Mete menino gasolina. O tem na fala gosto como na salva na menino. Assim o menino está salvado. Você fica aqui dando com o chal. Você vê? Olha, na furta corpo. Na furta corpo, mas nem parte boa música. Que de costume. Tem que parte boa música. Sempre. Encata sai. Encata parte boa música. Vou dançar 1 minuto. Bem parte boa música, porque a voz é gente, nunca sai, nunca parte boa música. Bom, pensa, para todo mundo, minhas seguidores, tudo bom filho, né? Vou ter um bom sábado. Anita Gomes, minha irmã, Luxemburgo. Zene Martins, Sábado Pina, Poderosa Sulaiso, um tempo na corção. Ndenha de Luxemburgo, Odete Silva, Érica Costa Barros. E a gente de Luxemburgo, Avá. Pretinha, Baju Gomes, Sandra Sofia Ucha.
Benedita, Bebê, Odivelas, Carlos Marques Dias, Renaldo Bujugu, Rei, Dino Kasama, Nelo Kasama, Daniel Kasama, Kanyakunyada, Tembos, Cristina Danfa, Matu Nunes, Goya de Bratagna, Filomena Barros, Vigo João Biumbu Sá, Nermo, Nela Correia, Sayo Cote, Ferro, Nelita, Odete, Fajao, Nenekayo, Tenebos, Minjeri Diputado, Maria To, Gallo, Katia Horta, Leonor Sampaio Melo, Maria To, Minjeri Diputado, Teneole, Tenebos Turo, Antonieta Ko, Boca de Goiaba, Milano, Pauleta Ko, Tenturbo no coração, Yanita Nini, embora no garba no cata papia, Magito Catalingo ya una mancerca, Nitani, Yanita Nini, Ana Barreto, Do Barreto, Ndiraka, Antilia, França, Aurelia Lopes, Carla, Ndiraka, Mame Bale, Yamantenya Babo, Francisca Bonde, ya chica de mí, Stockholm, Suecia, Hilda Francisca, Beatriz Gomes, Lilia Gomes, Lo Ramos, Ade Code, Adelia, Irlanda, Benencada, Pedro Encada, Filipe, Nyamame Nazare, Lili Cunha, minha fiança na Bélgica. Dovareto Inaldina da Costa, Inês Vera, Rosana de Pina, minha irmã, Ana Nogueira de Alvas, Preta da Guiné, Nenefome, minha irmã, Ana Barreto, Do Barreto, minha gente de Cardiff, Zanda Fernandes, Tiri, Anzia Minata Boucher, Fatima Mendes, Arranjadi, Bajuda Gomes, Tembo na Corsão, Grande Dama, Dadi Bairro de Ajuda, e teu nome que tem na mancata me chama Anel, que nome Malgos, Zeni Martins, Elsa de Caíta, Caíta de Elsa, Nuna, Tembo na Corsão, Barça Bosturo, Gugu, Campo Grande, Didi, Campo Grande, Nhagentes, Sandra Costa, Odivela, Tembo Sturo, Duro com a equipa Gervásio Silva Lopes, Dr. Braima. Na bien, por último música para un foto. Dalila Llora, Carla López Mora, ay, L. Rodríguez, Rambazamba, Estados Unidos, Anísio Lonandami, ay, Sandra Morera, Fatiña Augusto, Haifa, Rambazamba,
Silêncio. Tuxa, Casamabale. Justina. Ai. Bingo, binampa no yumbai. No bingo, no binampa no mama. Sao, sao. Ay, sao, sao. Che, sao, sao. A comer. E comer. Tony Lage. Mira Tavares, Túlio, Estados Unidos. Temos tudo. A gente de Portugal, quero que se bolinha de Sintra. Alanan, Alemanha. Quero esqueceu. Mimi, Uino. Mimi Balé, Che Guevara. Quero esqueceu, minha irmã. Francisca Bonni. Ei, ei. Idari kabali. Arranjabi. Tempo oscuro na corso. Cristina Danfa. Nieta Danfa Paris. Lina Barreto. E a gente. Tudo aqueles que nos chamam por dar. A voz tudo tempo na corso. Cabo Verde, minha irmã que Deus dá. Sônia Bárbara Cimedo. Preta Fiche, preta de DSP. Ai, preta de DSP. Ai. Rudi Pereira Batista, minha irmã de mim. Única Tavares, Mafu. Bela Tavares. Do Barreto, Ana Barreto, Célia de Assi Madrid. Dorori Bombeiro, minha fiança, minha irmã. Sábado Nambacha, margem sul de Tejo. Minha mantenha não é para tudo gente de margem sul de Tejo. Mame Balé, bom trabalho, tu Janjai. Jana Jau Balé, temos tudo. Sábado Pina, Nabi Fuda Corpo, Aon Civil Soci, Galinha Fumado, Tosibia, Canal Som, Canal Mandioca, Panin Subico, Panin, Ranja Casico Tenjali, Sai Sorranca, Pasibil, Papegas Tango, Casico está ali bem fresco. Ai, Babua, Nabua, se boca pega Nabua, Aminata Sambo, se boca pega Nabua, Mayra Gomes Balé, Bajuda Gomes, se boca pega Nabua, bom, quem que papel para você de costume? E que ninguém que papel para você, filho de Lúcia, com Luiz, filho de Lúcia com Luiz, que papel para você? Filho de Lúcia com Luiz, que papel para você? Lúcia com Luiz, neto de Clara Forte, que lá se chama bisneto de Comancho Fernandes. A os papel para você, chegando a você nome. Diz na capital de moda, no momento está ali na Milano. O italiano está falando Milano. Ele que está os. Você não bom jantam, tem tudo na corção. Não pega outro, riso, bom. Não tem outro, não lanta para não ter. Tem outro semana, se funciona o que como é Deus, não é bem mais. Conta como é que são dharma. Tem tudo na corção. Bom jantar para vos tudo. Tem boss. Tchau. Tem boss. Antes de sair, na manda nós fazer dedicatório muito especial para minha sobrinha, Maria Fernanda Pina.
na Inglaterra, sem esquecer esse marido, Edgar Sá. Minha sobrinho, vou pegar outro. Engana fala, vou pegar outro. Minha sobrinho, não tem voz na corção. Um Barça bom, riso, minha sobrinha. Que minha sobrinha. Nada em fruta corpo, nada de sabor. Tem voz tudo. Tchau, tchau.